Essa aula está gravada para a turma de criação de Assets 1 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dela não fazer o menor sentido para você. Essas aulas são gravadas com material de revisão, com os alunos assistindo ela ao vivo aqui comigo, né? Se você quiser fazer um sentido maior dessas aulas, você pode ver o playlist que eu estou deixando no YouTube. Vai ter as aulas na ordem, né? E talvez ajude um pouco mais, né? O intuito é realmente servir como material para os alunos, né? E se está ajudando alguém de fora, a gente fica só feliz. Aqui, ó, na nossa aula anterior, eu abri o V dessa caixa para poder fazer a pintura de textura. Na aula anterior, eu inclusive pintei rapidamente a textura dela, né? E fiz uma demonstração do que era o conceito da coisa. Na aula de hoje eu vou retomar alguns passos para trás. Então eu tenho um modelo aqui, tá? Eu já tenho aqui no meu projeto, né, a minha aba de UV Editing. Tudo isso a gente viu na aula passada, tá? Então se você não lembra, tem que voltar um vídeo para ver. É isso mesmo. Então eu tenho minha aba de UV Editing. Dentro dessa aba de UV, a gente vai ver que eu já fiz aqui os cortes, né? Fiz a abertura e sobrepus as peças. Então aqui, ó, tem várias partes já sobrepostas. O que quer dizer que se eu pintar um lado dessa caixa, eu estou pintando todos os lados da caixa. Se eu pintar uma dessas tábuas aqui, ó, eu vou pintar todas as tábuas, né? Porque todas essas tábuas aqui, ó, estão no mesmo lugar do mapa. Tá? Essa é uma boa prática, tá? Você ter um UV que ocupa muito da imagem, o máximo que você conseguir da imagem, tá? Também é importante, não é obrigatório, mas é bom manter a imagem quadrada sempre que possível, né? A gente está lidando com coordenadas de 0 e 1, né? Então, se a imagem ela é quadrada, ela vai fazer mais sentido, né? Então, aqui é 0 e 1 também. Se tem uma imagem retangular, então você vai ter uma contagem não uniforme entre um lado e outro de coordenada, vai ser mais difícil calcular as coordenadas, né? Então, lembrando que aqui eu não tenho pixels nesse grid aqui, ó, esse grid que o Blender está me oferecendo aqui, ó. Ele não tem pixels, ele tem valores, né? Se eu entrar com uma imagem de 1024 pixels, ou uma imagem de 512 pixels, ou uma imagem de 256 pixels, ela vai encaixar do mesmo jeito, porque ele vai sempre pegar o menor valor e vai ser 0, e o maior valor vai ser 1. Tá? Então, por isso que é bom manter no espaço quadradinho aqui. Tá? E aí, o intuito aqui é mostrar a ferramenta de pintura, né? O assunto de hoje aqui é o meu vizinho aqui, ó, o Texture Paint, que é uma forma de texturizar, né, finalizar um modelo, né? A gente viu nesse curso a finalização com Vertex Color, né? Inclusive é recomendado para os alunos que estão matriculados que eles só pintem textura em objetos que precisam de detalhe na face, e que eles não pintem textura em objetos que não tenham detalhes na face. Tá? Então, se o meu detalhe é só cor, eu posso fazer tudo com Vertex Paint. Agora, se eu preciso de um detalhe exatamente no meio da face, não tem como fazer Vertex Paint. É aqui que entra a textura. Né? A textura eu consigo colocar mais informação na minha superfície, porque eu posso colocar detalhes na face. E aqui, vamos considerar que essa caixa vai ser uma caixa de madeira, né? O veio da madeira, por exemplo, eu não consigo colorir com Vertex Paint. Com Vertex Paint eu consigo fazer uma cor, um tom de madeira, mas eu não consigo fazer o veio da madeira, por exemplo. As ranhuras, os desgastes. Eu não consigo colocar, por exemplo, um adesivo de frágil, né, usando o Vertex Paint. Então essas coisas aqui entram no espaço de textura. Tá? E aí, eu estou aqui no meu UV Editing, vou para o lado aqui para o Texture Paint, né, para a gente poder ver quem é o nosso amigo de trabalho hoje, né? E o Texture Paint aqui, se eu tentar pintar alguma coisa nele, ele vai me dar um aviso de reclamando que eu não tenho as condições necessárias para pintar textura. Tá? Esse modelo, apesar dele ter UV, ele não está pronto para receber uma textura. Então, isso é muito importante. Tá? Primeira coisa, não tem como a gente pintar textura sem UV. Tá? Ele vai reclamar, ele vai falar assim, está faltando UV. Né? Eu já tenho UV, né? Então ele não está reclamando essa falta. Mas eu também preciso que exista uma imagem aqui conectada a um material. Então, se eu não tiver um material no meu objeto, se eu não tiver um material aqui, e se eu não tiver uma imagem conectada nesse material, eu não consigo pintar a textura. Tá? Eu comentei isso já na aula anterior. Pintar textura vai encarecer um pouco o seu projeto.
Se você está só colorindo com vértice, então você tem uma etapa inteira que você pode queimar na sua produção. Mas se você vai pintar textura, então isso vai encarecer o seu projeto. Mas existem algumas vantagens de pintar textura. Não só seus modelos vão ter mais detalhes, porque você pode realmente colocar muito mais informação nele, como existe uma longevidade de pintura de textura que é interessante. Jogos que são pintados à mão, o acabamento de pintura manual, eles tendem a ter uma longevidade estética. Eu recomendo que vocês deem uma olhada em jogos como Torchlight 2, que são jogos antigos, nos dias de hoje, e ver que eles ainda têm um acabamento estético visual muito interessante. Né? Então, dá uma olhada em jogos antigos e vejam jogos que usam textura realista e comparem com jogos que usam textura estilizada. Vocês vão ver que jogos com uma textura estilizada eles têm uma longevidade muito grande. Né? Isso pode ser muito interessante para o seu projeto. Né? Também outra coisa que a gente pode fazer com a pintura de textura é o mesmo objeto, se você trocar apenas a imagem, você pode trocar totalmente o contexto dele. Então você pode ter a mesma caixa de madeira, ela pode estar em vários estágios de acabamento ou de degradação, porque eu estou fazendo várias imagens diferentes para o mesmo modelo. Então eu troco de textura, mas não troco de modelo. E isso também é um aspecto interessante. Então existem motivos, sim, para usar textura. E existe um motivo para isso ser o padrão no mercado, você ter os objetos 3D texturizados e não coloridos em vértice, apesar de ser muito mais barato. Essa variação de informação e essa riqueza de informação, ela é bem interessante mesmo. Tá? Então aqui, ó, como eu disse, eu não consigo pintar a textura aqui, eu vou ter que realmente configurar o quê? Configurar o shading. A gente já viu a aba de shading nesse semestre, a gente já conhece ela, a gente já falou sobre índice de materiais. No caso, se eu vou pintar a textura, talvez eu não queira índice de material de forma alguma, talvez eu queira uma textura só fazendo o serviço inteiro. Tá? Então eu vou ter só um índice aqui no meu objeto, mas eu vou criar um material novo aqui, eu não tenho nenhum material no meu projeto. Então eu vou criar um material novo aqui. Aqui eu vou chamar de box material, para poder ficar claro que não é de nenhum outro objeto. E aqui, ó, a gente tem o meu material. O que eu quero substituir agora, nesse momento, é a cor. A minha cor aqui, ó, é a cor que ele está sendo fornecida pelo shader. Então, meu shader está fornecendo a cor. Eu quero substituir a cor fornecida pelo shader por uma imagem. Então, aqui eu vou procurar por imagem. E aqui, ó, se eu procurar por imagem, eu vou ter só duas opções. Ou uma textura do tipo imagem, né? Ou um alfa do tipo imagem, né? Uma cor do tipo, tipo imagem, um alfa do tipo imagem. Né? Então eu quero uma imagem de textura conectada na cor e não na transparência. Então, vou clicar aqui, ó. Ele já conectou um data block de imagem, então isso é uma caixa aonde eu vou colocar a imagem. Tá? E aqui, ó, nesse azulzinho aqui, eu não sou obrigado, né? Tipo, vai funcionar mesmo se eu não fizer, mas é boa prática eu encaixar o UV aqui. Né? Então aqui é onde a gente quer encaixar o mapa de UV. Então vou descrever UV. A primeira opção aqui que aparece para mim, UV Map. E qual que é o UV que eu estou utilizando. Tá? Essa informação do UV, ela é exatamente a informação que a gente encontra aqui no meu data block da malha. Né? Então estou dentro do data block da malha. Né? O VMap é exatamente o mesmo nome. Né? É a mesma informação. Tá? Então, esse arranjo aqui, ó, eu vou deixar um tempo para quem quiser dar print na tela. Então, esse arranjo aqui é o arranjo básico para mim poder criar a imagem e pintar a textura. Né? Então, eu tenho meu UV influenciando aonde vai entrar uma imagem, essa imagem influenciando a cor e essa shader influenciando a superfície. Aqui eu vou criar a minha imagem. Tá? Aqui eu vou criar a minha imagem. Eu vou pedir uma imagem nova, new. Vou chamar ela de box color, porque é onde eu estou encaixando a coisa. Então é sempre bom ser lógico nisso. O tamanho da imagem, eu comentei isso na aula anterior, é relativo ao tamanho do objeto em cena. Então, se meu objeto ele vai ser pequenininho, eu preciso da imagem pequena. Se meu objeto vai ser grande, eu preciso da imagem grande. E aí, antes de eu criar, vamos lá. Qual que é o tamanho da minha caixa no meu jogo? Né? Se minha caixa for preencher a tela toda, eu tenho que perguntar qual que é o tamanho dessa tela.
Se for uma tela do tipo Full HD, então eu vou ter o quê? 1080 pixels de altura. Então eu vou criar uma imagem de 1024 por 1024 para manter na potência de 2. Isso eu tinha comentado na aula anterior, estou só relembrando. Tá? Se meu objeto for aparecer com metade da tela, 512 por 512. Se ele for aparecer um quarto de tela, 256 por 256. Se ele for aparecer menor que isso, 128 por 128. Sempre escolhendo imagens da potência de 2. Então é 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048. E Deus queira, vocês nunca precisem usar a imagem de 4096. Tomara que nunca seja necessário, porque esse projeto começa a ficar realmente pesado. Eu vou criar uma imagem de 256, acho que fica legal, um quarto de tela. Acho que está ótimo, não precisa mais do que isso para pintar minha textura. Né? Já fica no tamanho certinho, né? Minha caixa vai funcionar em tamanhos menores, dá até para aproximar um pouquinho. Então vou vir aqui, voltar no meu shading, vou criar uma imagem nova aqui, 256 por 256. E aqui eu vou escolher uma cor que já seja a cor base da minha caixa de madeira. Né? Então eu não vou escolher, não vou deixar aqui no preto, porque eu vou deixar no preto. Eu vou escolher uma cor que já é a cor da caixa de madeira. Né? Novo. Eu podia deixar preto, mas é legal ver a variação, tá, gente? Né? Deixa eu cancelar aqui de novo, só para mostrar para vocês. Ela já está preta. Então, sem mais. Então eu quero que tenha alguma diferença quando eu criei. Tá? Mas, então vamos lá. Box. Color. 256. 256 por 256. Vamos escolher aqui um tom marronzado. Eu não preciso de alfa nessa imagem, mas eu posso deixar assim, tá? Não tem problema. Isso não vai fazer diferença agora pra gente. E eu vou querer esse tipo de imagem que é a blank. Essas outras imagens elas vão gerar para mim grids coloridos para eu poder ver distorção de UV, é uma coisa que a gente aprende melhor na disciplina seguinte de pintura de textura. Então vou criar aqui uma imagem, image. E aqui, ó, minha caixa já está o quê? Usando a cor da imagem que eu criei. Tá? Essa imagem ela ainda não existe no HD, ela não existe ainda no meu computador, ela está temporariamente no Blender. Tá? Então é uma boa prática você já salvar ela em algum lugar. Já é bom, antes mesmo de pintar, você já salvar ela em algum lugar. Eu vou fazer isso aqui agora, tá? Então eu posso vir aqui na imagem e dar um salvar. E lembrar que a imagem é um tipo de dado e é um tipo de arquivo. O modelo é outro tipo de arquivo. Né? A gente vai trabalhar inicialmente com os dois arquivos separados, e na verdade, na Unity também, ou na Godot, se você for texturizar, você vai levar o arquivo de imagem separado do arquivo do modelo, e você vai combinar isso no motor. Tá? O nosso formato de arquivo de exportação, o FBX, né, ele não carrega a imagem junto com ele. Tá? Ele carrega informações do modelo 3D. Então, se você precisa usar uma imagem no jogo, você tem que levar a imagem para lá. Tá? Então, vou salvar aqui, ó, vou salvar na minha pastinha. Eu já tenho, inclusive, alguns arquivos aqui, né? Eu vou chamar isso só de box color. Né? Então, esse é meu box color. E toda vez que eu for salvar essa imagem, eu tenho que salvar ela dentro do espaço da imagem. Tá? Se eu salvar o arquivo de Blender aqui, ó, vou dar um save do meu arquivo de Blender. Eu não salvei a imagem, eu salvei o modelo 3D. Se eu quiser salvar a imagem, eu tenho que vir aqui, ó, e dar o save aqui. São dois arquivos separados. A imagem é um arquivo que eu salvei e o arquivo de Blender é um arquivo que eu salvei lá. Se a gente vier aqui na minha pastinha com 1 milhão de coisas, esse é o arquivo da imagem, tá? Que eu estou usando. Esse é o arquivo do Blender que eu estou usando. São dois arquivos separados. Tá? E eu quero que seja assim por um bom tempo. Na verdade, existe algo de interessante de manter assim, porque na hora de levar para a Unity, eu vou só arrastar esse arquivo para lá. Ou só jogar ele para lá. Então, e eu posso, inclusive, já pintar direto do Blender, direto no projeto, para já ir atualizando a cor no projeto. Então, eu quero esse link, de certa forma, eu não quero perder essa possibilidade, não. É diferente para a entrega dos trabalhos. Quando você está entregando o trabalho, a gente costuma dar o pack. A gente costuma embutir a imagem para poder a imagem ficar dentro do arquivo de Blender. Tá?
Isso a gente consegue ver nas opções da barra lateral aqui. Então, View, Sidebar, Image. Então aqui a gente tem como pegar essa imagem e clicar aqui para ela ficar embutida dentro do Blender. Eu não estou fazendo isso por enquanto. Existe uma série de vantagens de eu manter isso aqui. Por exemplo, se eu quiser pintar isso no software 2D, por exemplo, a imagem já está lá fora, eu já posso abrir no software 2D e pintar. Então é interessante trabalhar no seu projeto, dentro do seu computador, é interessante trabalhar com esse link entre a imagem e o ponto blend. De novo, é diferente para a entrega de trabalhos para a disciplina. Na entrega de trabalhos para a disciplina, eu preciso que vocês cliquem no pack para poder garantir que a imagem está dentro do arquivo Blender. Tá? Mas vamos lá. Com essas alterações que eu fiz aqui, ó, deixa eu esconder essa barrinha aqui, agora eu posso usar o Texture Paint. Então, se eu for no Texture Paint, eu vou estar no modo de pintura aqui, ó. Esse editor de imagem aqui, ó, ele é o mesmo editor de imagem desse, só que esse editor está marcado como visualizador. E esse editor aqui está marcado como pintor. Então, eu tenho o quê? Pincéis aparecendo aqui, ó, que não apareciam aqui no meu shading. Né? Eles não aparecem a menos que eu venha no Paint. Tá? Eu tenho um modo máscara também, mas a gente não vai usar isso agora. Então, deixar no modo View aqui. Então, essa já é uma mudança. No Texture Paint, a gente vai ter isso aqui. Outra coisa também, o meu modo 3D, o meu objeto selecionado, ele vai ter, a gente já viu, ele tem um modo objeto, ele tem um modo edit, ele tem um modo de pintura de vértice, a gente viu esse modo também, e a gente tem um modo de pintura de textura, que é o último da lista, que vai me dar o quê? Ferramentas de pintura para eu poder pintar aqui no meu modelo, né? Pintar as cores no meu modelo. Tá? Então, essas primeiras diferenças aqui. No caso do Blender, a gente tem os tipos de ferramenta, né, que são os tipos de ferramenta de pintura. Né? E dentro de cada tipo de ferramenta eu posso ter o quê? Vários presets. Eu não tenho nenhum preset, tá, gente? Eu tenho só um preset de cada. Ó. Esse é o padrão do Blender 4.2. Se vocês pegarem o Blender mais recente, você vai ver que tem mais opções de pincel. Uma das mudanças que a gente vai ver quando a gente for atualizar o Blender para a versão seguinte, então vai que ele me dá mais opções de presets, que são pincéis pré-definidos. Tá? Mas, para a gente começar aqui, eu acho que eu não preciso me preocupar com os presets, eu posso mostrar só como configura os pincéis e você cria os seus presets quando você achar necessário. Tá? Mas aqui, ó, a gente vai ver que eu tenho o modo de pintura, né? Eu tenho aqui qual que é o preset da ferramenta que eu estou usando. Qual que é o preset? Né? A barrinha de ferramenta. Aqui eu tenho a seleção de cores, igual a gente viu no Vertex Paint, né? Então a gente tem a cor primária e a cor secundária. Qual que é o modo de mistura que a gente está usando para poder fazer essa pintura, né? A gente tem vários modos de pintura aqui, né? Daqui a pouco a gente entra mais neles. Qual que é o tamanho do meu pincel? Qual que é a opacidade do meu pincel? Qual que é a força dele? Se a gente vier aqui no 3D, tem as mesmas coisas, olha. São as mesmas opções. As mesmas. Tá? Eu só não vou usar essa barra aqui de cima, porque né, minha tela está com um zoom gigante. Então eu vou usar o quê? Eu vou usar essa janelinha aqui, ó, Tool, que vai ter todas essas informações aqui. Ó. Qual é o meu pincel, quais são as configurações do meu pincel. Né? Então aqui, ó, a mesma informação que eu vou ter aqui de cor, eu tenho aqui embaixo. A mesma informação de mistura, eu tenho aqui. A mesma informação de tamanho, eu tenho aqui. A mesma informação de opacidade, eu vou ter aqui. E assim por diante. Então todas as opções que eu vou ter aqui, elas repetem aqui. Que no meu caso, que estou dando aula, é super útil, porque eu não tenho que ficar dando scroll, nem tenho que ficar preocupando em dar um misclick ou algo assim. Tá? Então aqui é o meu preset. Né? E aí, o que acontece? Como eu falei, eu já posso começar a pintar aqui, se eu quiser. Ou seja, eu já posso vir aqui e começar a pintar. Já existe a configuração necessária. Vou escolher uma cor
bem berrante aqui, só para a gente poder ver. Então, e quando eu pinto aqui, ele atualiza do lado de cá, né? Então, se eu pintar aqui, ó, também atualiza do outro lado. Então, eu posso pintar tanto no espaço 2D quanto no espaço 3D. Tá? Então, tem bastante liberdade. Então, isso já é interessante. Basicamente, para quem sabe escolher cor e sabe pintar, já está pronto, né? Não precisa mais nada. Né? Se você já sabe escolher as cores e sabe fazer os seus desenhos, né? Não tem que preocupar. Mas é interessante a gente ver o que a gente tem de recurso aqui para poder pintar. É interessante vocês verem o que a gente tem de superficialmente, tá? De recurso. E também comentar algumas coisas sobre o processo de pintura digital. Né? Tem gente que está chegando aqui, né? Primeiro período, então é bom comentar uma coisa. Eu estou aqui desenhando com mouse, tá? Desenhando com mouse. Então, esse é o equipamento que eu estou usando aqui agora, né? Então, estou usando o mouse. Então, está aqui a imagem do mouse, para quem não sabe o que é o mouse. Esse é o mouse. É o que eu estou usando para pintar. Tá? E isso é legal, tipo assim, dá para pintar com mouse, não tem problema, mas existe equipamento um pouco mais direcionado. Tá? Aqui na PUC, a gente tem para os alunos mesas de digitalizadoras para empréstimo dentro do campus. Né? Então, se você estiver dentro do campus, usando o laboratório, você tem como pegar no nosso apoio o CRC, né? Tem como vocês pegarem mesas digitalizadoras. O que é uma mesa dessas? É uma tela que imita as coordenadas da tela, então isso aqui vai ser o canto superior da tela, isso aqui vai ser o canto inferior da tela, e essa caneta, ela vai replicar o seu traço, o traço que você desenhar aqui, ela vai replicar na tela do computador. Né? Isso é uma qualidade de vida já maior do que pintar com mouse, que você faz um gesto um pouquinho mais de segurança. É bem mais fácil desenhar um círculo fazendo um gesto com a mão do que, né, tipo, empurrando o mouse. Né? Se você estiver segurando uma caneta, facilita bastante. Mas essa caneta que eles oferecem também, esse tipo de equipamento, lembrando que não tem patrocínio, tá, gente? Não estou sendo patrocinado pela Wacom, esse é só um modelo que coincide de ser um modelo que eu tenho também. Então, é só uma para eu falar do modelo que eu tenho, não falar mentira, né? Então, essa caneta, ela vai ter uma ponta que tem sensibilidade à pressão. Porque ela tem sensibilidade à pressão, eu vou poder fazer um ajuste para, na hora de desenhar aqui, a força que eu coloco na caneta definir o tamanho ou opacidade da minha pintura. Então aqui, ó, e é um dos motivos, né, pelo qual eu quero usar isso aqui, porque dá para dar zoom e parar bonitinho, né? Então deixa eu dar um zoom aqui pra gente e parar bonitinho o mouse. Então esse aqui é o tamanho atual do meu pincel, 8 pixels. Vamos colocar aqui 10 pixels, né? 10 pixels de tela é o tamanho que ele está usando aqui, e aqui são 10 pixels da imagem, tá? Então ele vai mudar de tamanho aqui porque são 10 pixels de tela e 10 pixels da imagem. Aqui, ó, eu tenho algumas opções do lado desse tamanho. Uma delas é a sensibilidade à pressão. Então, se eu ligar isso aqui, ó, se eu ligar isso aqui, agora se eu vier devagar, eu vou ter um tamanho de pincelada. Se eu vier com força, vou tentando fazer mais força aqui sem amassar eu vou ter um tamanho maior. E eu consigo variar isso no próprio processo de gesticular. Então eu consigo aumentar o tamanho do traço e reduzir o tamanho do traço, variando a pressão da minha mão na caneta. Tá? Eu tenho escopacidade também, né? Então se eu vier levinho aqui ou se eu vier forte, eu vou ter diferenças de opacidade. E isso torna bem mais interessante o processo de pintura digital. Você poder usar a pressão da sua mão para definir como que o gesto acontece. Tá? Então, eu estou usando aqui uma caneta, né? Então troquei aqui uma caneta. Né? Então a gente consegue fazer variações de pressão. Isso é bem legal. Então, isso é um aspecto bem interessante. Aqui, como a gente viu, é a cor, né? Então a gente tem aqui como escolher a cor. Eu posso escolher, inclusive, cor de frente e cor de fundo, né? Na verdade, são cor primária e secundária. Eu posso escolher duas cores. Num objeto 3D,
eu não vou apagar o objeto, né? Não tem borracha aqui. Porque o que eu vou apagar se eu apagar o objeto? O que fica atrás do objeto se eu apagar o objeto? Então não é isso que acontece. Então não tem como apagar a face do objeto. Então o que normalmente a gente faz, geralmente a gente usa a cor de fundo, né? A cor de fundo, a gente pega a cor base que a gente escolheu. E a cor primária é a cor que você está querendo adicionar. Então, pintar e apagar, na verdade, vira trocar entre cor primária e cor secundária. Então, não é borracha, é cor da frente e cor de trás, né? Então, se eu estou usando uma cor de trás, eu estou realmente retornando a cor original do meu objeto. Lembra, não tem como eu apagar a face. Tem como deixar ela transparente. Então, vamos lá. Vamos mostrar a diferença disso. Eu estou usando mix, tá? Mix é basicamente a cor que eu escolho. Ela vai substituir a cor que está lá embaixo. Então, isso que é o mix, tá? Então, o que eu estou pintando aqui está substituindo o que eu estou fazendo, mas eu tenho vários métodos de mistura. Se eu escolher, por exemplo, multiplicação, pintar vai ser escurecer. Então ele vai usar a cor que eu estou selecionado para escurecer a superfície. Se eu usar adicionar, pintar vai ser clarear. Ele vai usar a cor que eu estou usando para clarear a cor de baixo. Eu vou ter vários métodos, mas eu vou ter um aqui, ó, que vai ser o Erase Alpha, que vai fazer o quê? O Erase Alpha vai colocar transparência no meu objeto. Então aqui, ó, deixa eu configurar minha caneta aqui só para... Então aqui está transparente, né? Então, essas manchas aqui que eu estou criando aqui, ó, elas vão ser manchas que eu vou poder ver através do objeto. Eu não estou apagando a face, eu estou tornando ele transparente. Isso é bem útil para fazer coisas como rasgado em tecido, né? Fazer tipo, você não tem que fazer a folha, modelar a folha, você faz um plano e desenha o contorno da folha, né? Então isso vai ser bem interessante. Você sabe que tipo assim, eu posso entrar com um objeto plano, né? E desenhar formas complexas e ter essa transparência fazendo isso. Quando a gente usa o Erase Alpha, eu estou colocando transparência. E o Add Alpha, eu estou colocando opacidade. Né? Então, o Erase é apagar, né, a opacidade e o Add é adicionar a opacidade. Então, o conceito aqui é de opacidade. Então, isso é... E, galera, lembra que você trocou, você lembra de ler qual método de mistura que está nele, porque a galera esquece sempre. Fala, meu pincel não está funcionando. Aí quando vai ver é porque ele está no método de mistura que não dá resultado nenhum. Diga, Pedro. Eu posso, por exemplo, eu vou usar até um programa que eu tenho no meu TI aqui. Eu posso pegar um cubo aí no Blender e eu posso deixar ele transparente, que ele vai para limite invisível, correto? Ou não? Vamos lá, ele vai transparente, não é invisível propriamente dito. A invisibilidade. É porque invisibilidade em software, galera, é isso aqui, ó. Invisível eu falo tipo assim, vai dar. Não é. Tá? Aí, porque, tipo assim, no sentido que eu quero fazer uma animação específica, mas isso acho que vai pegar junto com a câmera e o boneco, é só uma animação de virar, sabe? Uma animação tipo uma em curva, assim. Aí, tipo, eu tava pensando em fazer essa animação com um objeto vazio. No Blender, só depois tacar essa animação no personagem e ele pode funcionar. Tá, pois é, se você precisa de um objeto que nunca vai ser renderizado, é hora de usar um objeto chamado empty. O empty é feito para isso. Inclusive tem um empty com formato de cubo, tá? Então se você vier no seu layout aqui, vier no adicionar empty, você vai ter um empty do tipo cubo. Isso é um cubo que nunca vai ser visto. E ele pode carregar informação de animação. Então não valeria a pena fazer o cubo transparente para isso. Tá? Seria demais. Tipo, dá certo, mas não é necessário. Né? Nesse caso, melhor criar um objeto do tipo empty. E aí você cria ele com formato de caixinha, para você ter a sua referência. Né?
que fica um pouco mais claro. O alfa é mais interessante para os exemplos que eu citei. Um exemplo que eu gosto é bandeira rasgada. Não tem por que modelar rasgado em bandeira. Vai ser muito corte, vai ficar muito denso. Você fazer todos os vértices para desenhar um rasgado numa bandeira é demais. Mas se você puder chegar com um plano e só desenhar um rasgado, você pode rasgar à vontade, que não dá nenhum tipo de problema, né? Vamos... Eu consigo fazer isso rápido? Como é que está de tempo? Acho que dá para fazer, né? Então, deixa eu adicionar aqui um plano. Vou fazer o mesmo processo que a gente fez, né, de criar o shading para ele, né? Vou chamar aqui de flag. Vou vir aqui, vou criar uma imagem color. Vou criar aqui flag color. E aqui eu vou pegar uma cor, sei lá, um vermelho, né? Ficar bem. E aqui eu vou colocar meu VMap. Então, estou fazendo mais ou menos a mesma coisa que eu fiz antes, só que agora para fazer a bandeira. A diferença é que eu vou querer que ele use o alfa. Então, eu vou querer que ele use transparência. Então, isso é uma diferença se você vai pintar algo com transparência. Você precisa desse canal ligado aqui, ó. É isso que vai definir que a área é, né, sensível à minha pintura de transparência. E aí aqui, ó, vamos no meu texture paint. Vou pegar o meu pincel aqui do tipo Erase Alpha, né? E eu não quero sensibilidade à pressão na opacidade. E aí vamos apagar isso aqui. Vamos rasgar um pouco mais aqui. Então isso aqui, ó, é o rasgado. Que, galera, todo jogo, tá? Todo jogo. 100% dos jogos. Se você está vendo uma forma muito complexa, num tecido, um pano rasgado, uma coisa, o pano não tem o rasgado modelado. É transparência pintada no alfa. Simples assim. Vai ficar assim. Né? Então, isso é uma informação computacional comum. Tá? Então, você vai criar um material, do mesmo jeito que eu criei um material no Blender, que tem a sensibilidade à transparência, na Unity você vai criar um material que tem sensibilidade à transparência. E uma textura que possua transparência. Né? Então, aqui, ó, minha textura possui transparência, consequentemente, meu objeto também tem. Né? Então, de novo, bandeiras rasgadas, esse aqui é o processo de fazer, né? Tipo, tecido rasgado, puído, desgastado, né? É assim que a gente produz, tá? Então, isso aqui é interessante. Vamos voltar para a minha caixinha. Eu vou voltar aqui no meu texture paint. Então, para eu fazer essa transparência, Erase Alpha. Se eu não quiser, Add Alpha. Então, aqui a gente viu que eu tenho as misturas, o tamanho, a opacidade. Né? A opacidade é realmente o quanto dessa cor que eu estou pegando. Né? Então, vamos pegar de novo aquele meu verde delicadinho. Né? E vamos pôr aqui a opacidade baixa dele. Se eu for reduzindo a opacidade aqui, vai ficando mais transparente. Né? Então, não importa a força que eu faça, está ficando mais transparente. Né? A gente tem como salvar algumas cores, tá? Existe como você preservar cores. Então, se você tem uma cor que você quer usar sempre, você pode fazer uma paleta, tá? O Blender, ele tem uma paleta dele, inclusive. Se você clicar aqui, ele tem uma paleta de cor dele. Você pode pegar a cor daqui, em vez de ficar selecionando ali. Ou você pode criar sua própria paleta, tá? A gente tem um comando, e aqui eu vou usar os atalhos, né? Shift X,
ele vai me dar esse conta-gota aqui, que vai pegar a cor que está logo debaixo do meu cursor. Esses atalhos eu anotei lá no Canvas, se o Canvas voltar a existir, vocês vão poder ver. Tá? Então, Shift X é um atalho para pegar a cor que está logo debaixo disso aqui. Se eu apertar Shift X e clicar, ele vai adicionar a cor aqui. Ó. Então, Shift X mais o clique vai adicionar a cor no meu espaço aqui. E aqui eu posso remover, eu posso selecionar aqui também, ó, e apertar o mais aqui. Ele vai pegar a cor que está selecionada e adicionar, tá? Ou remover. E você tem como mudar a ordem das cores também, né? Você pode sorteá-las por claridade, tom também, né? Você também o problema de sombra com Vertex ou pega a cor mesmo certinho? Ele pega, em teoria, ele pega a cor certa, tá? Vamos lá, deixa eu mostrar aqui. Então, tá vendo aqui que eu estou mudando e ele não está alterando a cor? Então, em teoria, ele pega a cor certa, tá? Mas, na dúvida, se você quiser ter certeza, você pode deixar a cor flat. Igual no Vertex Paint, tá? Funciona do mesmo jeito, tá? Aqui, se eu estiver no estúdio, tá vendo? Ele não está considerando o sombreamento aqui para mim, tá? Mas isso eu sei que muda de versão para versão no Blender, então já teve situações onde pegava a cor que estava visível, então é uma coisa que vai alterando, tá? Aqui também tanto faz onde eu vou pintar, no flat, no material, não importa muito não. Tá? Então, isso aqui é a paleta. Se você está usando a mesma cor para um monte de projeto, é interessante. Aqui a paleta, quando a gente cria, já tem o Fake User, inclusive, eu vou chamar de UDA. E você pode levar de um projeto para outro, né, com append, tá? Então, o mesmo append que a gente faz para trazer um objeto de um projeto para o outro, você pode usar o append para trazer a paleta de um objeto para o outro, o material de um objeto para o outro. Então, você pode levar essa paleta para outro projeto se quiser. Tá? Aqui a gente tem umas opções interessantes. Essa opção Affect Alpha, por exemplo, eu fiz minha bandeira, né? Aqui rasgada, né? Se eu quiser trancar esse alfa para não perder ele, eu posso marcar isso aqui, ó, ele vai parar de afetar aonde é transparente. Então ele vai manter o corte da minha bandeira. É só eu falar, olha, para de pintar onde tem alfa. Né? Aqui, ó, eu estou pintando no alfa, então eu consigo usar o alfa. Se eu fazer isso aqui, ó, eu tranco o alfa. Então eu posso manter esse design, posso ir lá e pintar as cores, sujeiras, as coisas, sem preocupar em perder o rasgo que eu criei. Tá? Então é só desmarcar isso aqui. Isso é bem interessante também. E a gente pode pôr textura nos pincéis também. A gente pode criar textura para o pincel. Né? Então, a gente pode... Eu vou criar aqui uma textura nova para o meu pincel. Eu quero uma textura, sei lá, clouds. Né? Deixa eu ver se eu consigo. Aí, ó. Então, é possível criar textura para afetar o pincel. Tá? Então, essa textura aqui está variando. Essa textura procedural, então eu consigo mudar os valores dela aqui e fazer variações. Então, essa é uma opção. Para você ter mais superfícies de pincel possível, né? Então, eu criei essa textura aqui, eu cliquei nesse botão para entrar no painel de textura, mas o painel de textura está aqui embaixo. Tá? A gente volta nisso numa outra ocasião. Tá? Vou tirar aqui porque eu não quero a textura. Tem dois tipos de textura. A textura que ela entra inteira, tipo, ela entra do jeito que ela está configurada, e a textura que ela vai herdar a cor do seu pincel. Essa textura que chama textura máscara, ela herda a cor do seu pincel. Então ela só é como se fosse um stencil, falando aqui a cor passa e aqui a cor não passa. Tá? Mas o que eu quero chegar é nesse stroke aqui, ó. Isso aqui é uma das coisas que eu percebi no decorrer desses anos dando aula, é o que a galera menos fixa e é que é o aspecto mais importante da ferramenta de pintura do Blender. Uma pergunta que eu não canso de responder.
não tem como fazer linha reta no pincel do Blender? Aí eu tenho que falar, tem. É uma das opções de contorno. A opção de contorno padrão que eu tenho aqui no Blender, deixa eu pegar aqui o meu pincel, vamos deixar ele verde, né? Vamos deixar ele mega verde de novo. Vamos voltar para minha caixinha. Vamos vir para cá, né, e reduzir meu pincel. Os atalhos eu deixei lá no Canvas, tá, gente? Caso o Canvas volte a existir, tá? Então, uma coisa para se entender sobre pincéis digitais. Eu não estou fazendo uma linha. Não é isso que está acontecendo. Eu não estou desenhando uma linha. Certo? Certeza? Vocês estão vendo uma linha, não estão vendo? Quando eu faço assim, vocês estão vendo uma linha, não é? Mas não é isso que o computador está fazendo. Ele está enganando vocês de novo. Do mesmo jeito que não existe curva no computador, o computador não faz curva, ele só faz reta. Ele também não consegue fazer esse segmento inteiriço, pura e simplesmente. O que acontece é o seguinte, toda vez que eu clico e arrasto, ele pega o meu deslocamento e ele repete o clique. Então ele está, na verdade, fazendo vários cliques, um após o outro. Bem justinho, um do lado do outro. Eles são tão justinhos que você não vê a distância entre eles, você enxerga só a linha. Esse método é o que a gente chama de space. Se eu aumentar o espaçamento, ó, fiz uma linha. Se eu aumentar o espaçamento aqui, ó, para cada deslocamento do meu cursor, ele está carimbando essa forma redonda. Então é como se fosse, eu não vejo, mas é como se fosse um carimbo batendo na tela. Ele bate um carimbo tão próximo do outro que eu não vejo os carimbos, eu vejo só o resultado deles. Então, esse é um método mais comum de desenho de pintura em todo software, é o espaçamento. Mas eu vou ter, por exemplo, um que chama dots. O dots, em vez de ele pegar unicamente o deslocamento, ele também pega a velocidade do meu movimento. Então, se eu for devagar, ele está fazendo igual o spacing, certo? Só que ele pega a velocidade. Então, se eu for rápido, eu vejo as bolinhas. Então, devagar, rápido. Então, ele está gerando espaçamento de acordo com a velocidade do meu gesto. O drag and dot, ele faz só um carimbo. Esse carimbo está seguindo meu cursor até eu soltar ele. Isso é ótimo para colocar exatamente onde você quer uma coisa. Então, se eu tiver, por exemplo, um símbolo que eu coloquei como textura, né, eu posso ir lá e só falar, não, pera, eu quero ele exatamente aqui. Então, ele fica preso no meu cursor até eu soltar. Então, isso é o drag and dot. Eu tenho o airbrush. O airbrush, ele vai ter, igual o space, se eu for andando aqui, ele vai colocando os traços. Igual o dots, se eu for rápido, ele vai espaçando muito. Mas o que acontece? Se eu não mover, mesmo que eu não mova, ele vai colocando o carimbo. Então ele está carimbando independente do movimento. Ele está sempre carimbando o airbrush. Se eu deslocar rápido, ele vai fazer espaçamento, né? Se eu deslocar devagarzinho, vai fazer espaçamento curtinho, né? Então, devagarzinho, ele é igual o space. Rápido, ele é igual o dots. Mas se eu parar, ele faz uma coisa que só ele faz. Que é ficar carimbando no mesmo lugar a mesma informação. Aí eu tenho o ancorado. O ancorado ele vai desenhar de onde eu clicar até onde eu terminar. Ele vai falar o tamanho do meu... da minha forma aqui, né? Então, ele está pegando o começo e o final do meu clique. Eu estou arrastando aqui, ó, para desenhar a forma. De novo, se você tem um símbolo encaixado como textura, isso é um jeito interessante de você marcar ele na cena. Né? Então, essa é a âncora. E aqui eu tenho a linha, que é a linha reta. Se eu apertar Alt, vai ser ângulos pré-definidos. Eu estou tendo um problema de refresh de tela aqui, gente, enquanto eu gravo. Aí, melhorou. Então, se eu quiser desenhar coisas retas,
é só eu trocar um método de stroke para linha. E eu tenho a curva. No caso da curva, eu posso desenhar um vetor usando o Ctrl clique, né? Então, ele vai criar uma curva de pintura para mim. Então, vamos fazer o Ctrl clique aqui, Ctrl clique, Ctrl clique, Ctrl clique. E se eu der Enter, ele vai traçar aonde eu desenho essa curva, tá? Então, o que isso quer dizer? Além do fato que vocês têm que explorar o software e não ter preguiça de experimentar as coisas. Que é assim que a gente descobre que tem essas coisas todas aqui, né? É que, apesar de parecer que só tem uma ferramenta aqui, ó, na verdade, essa ferramenta acabou de se desdobrar em várias outras, né? Então, ele é mais fácil entender isso como um motor de pincéis, e esse aqui como realmente formas de comportamento desse pincel. Mas assim, o Blender só tem um pincel. Não, ele tem um motor de pincel chamado pintura, e dentro desse motor de pincel chamado pintura, ele tem vários outros tipos de comportamento, tá? Vamos voltar aqui para o Space, que é o padrão, tá? Aqui ainda eu consigo controlar ainda, tipo, o quão suave o meu pincel é nas bordas. Então aqui eu vou dar um Shift F para vocês verem, tipo, como que ele é, né? Shift F, como ele é suave nas bordas, né? Aqui essa curva me diz que ele é opaco no centro e suave e transparente na borda, mas eu posso mudar essa curva aqui e fazer o que eu quiser, né? Então agora, né, ele é transparente no centro e opaco nas bordas. Então a gente consegue configurar isso. Se quiser um pincel que desenha mais durinho, né? Um pincel que faça uma linha mais nítida, né? Então a gente vai ter... Tem inclusive essas curvas pré-definidas, são ótimas, né? Então eu tenho aqui, ó, na verdade, muito espaço de configuração para poder pintar coisas, né? É bastante flexível o tanto de informação que eu consigo configurar no pincel para poder fazer uma pintura interessante. Vou pegar aqui, ó, vou dar um exemplo, né? Eu criei uma textura para o meu pincel, né? Eu vou trocar por textura do tipo máscara, tá? E eu vou abrir uma imagem preta e branca aqui qualquer, tá? Eu tenho, se eu não me engano, eu tenho, se eu não tiver, é a vida. Mas eu costumo ter, né? Tipo, Blender Assets. Se eu não tiver aqui, vai estar em outro... Vai ter em outra pastinha minha, Hatchmaps. Hatchmaps é legal, mas eu acho que eu vou pegar uma que está no meu... Brushes. Então, deixa eu ir lá na minha pastinha da turma. Vou pular uma turma na frente de vocês, mas não tem problema não. Documentos. Pintura, pintura, pintura. Vou pegar uma imagem dessa aqui, ó. Uma imagem preta e branca aqui. Isso vai afetar como que é o meu pincel, tá vendo? Isso afeta também como que o gesto dele, como é que fica o acabamento na hora que eu gesticulo. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer os veios de madeira desse pincel aqui, eu posso pedir para... Acho que vou pôr um pouco de opacidade, acho que eu vou aumentar um pouquinho o tamanho dele. E vamos pegar um tom um pouco mais escuro, talvez. Acho que mais escuro. Acho que eu vou fazer um pouco mais escuro. Eu vou fazer umas linhas espaçadas assim, né? Fazendo a tábua também, né? E aí eu vou ficar alternando entre tons mais escuros, com pincéis agora talvez menores, né? Com opacidades e tamanhos diferentes, né? Tipo, para fazer tipo, o aspecto da coisa. E à medida que eu for fazendo né, essas variações, né? Vamos fazer umas linhas qualquer aqui, né? Minha caixinha vai ganhando um aspecto de, assim, que vai lembrar a madeira, né? Eu estou fazendo tipo o gesto da coisa. E aí, não, eu posso
mexer nisso aqui o tanto que eu quiser, até eu ver que os resultados estão me dando o que parece interessante, né? O que não está interessante aqui, até parece que a caixa vai ser construída com a tábua assim, né? Não é assim que funciona, né? Então, provavelmente, essas laterais aqui, ó, elas vão ser uma tábua diferente, né? Então, provavelmente isso aqui vai ser uma tábua diferente, né? E provavelmente esse meio aqui, ele vai ser feito de várias tábuas unidas, né? Então, se eu for pensar na pintura dessa caixa aqui, né, eu provavelmente vou ter que querer ser um pouquinho mais preciso que isso, né? Provavelmente vou querer fazer, tipo, divisórias um pouco mais claras aqui para dividir cada uma das tábuas. Então, vamos pegar uma cor bem escura aqui. Tá? Uma sugestão, vocês nunca usarem preto puro, tá, gente? Nem branco puro. Nem usar as cores mais extremas do círculo de cor, tá? Para poder ter espaço de saturação depois. Acho que aqui provavelmente eu vou ter tipo divisória também para ter tábua para o lado de cá, tábua para o lado de cá, então provavelmente eu vou ter essa marcação aqui, né? Diga. Para selecionar e limpar essa área, por exemplo, você não quer mais a textura que dá conta do centro, você consegue selecionar as faces? Você consegue selecionar as faces. Eu já vou... Igual pintura de vértice. Mas aí vai sempre funcionar melhor no 3D, tá? Aqui no 2D ele vai ser bem mais limitado do que um software 2D, bem mais limitado mesmo, tá? Então aqui, ó, se eu quiser limitar, vamos supor assim, ah não, eu estou aqui pintando, mas eu quero pintar eu quero esconder esse cara e eu quero pintar só nessa face. Então aqui, ó, ele está protegido. Então se eu vier aqui, né, visão de topo, sem perspectiva, e aqui eu vou vir para o flat, porque vai ser melhor para eu pintar no flat, para poder ver realmente o que eu estou pintando. Se seu modelo ele está com o acabamento que você quer no flat, então você ganhou seu dia. Se você conseguiu no flat transmitir a ideia que você quer, então iluminar vai ser só tipo acrescentar tipo camadas de informação, né? Então, deixa eu desligar aqui só para a gente ver. Então, assim, no jogo, isso aqui já vai me convencer. Tipo, essa parte já está ok. Tem que fazer as outras, né? Então, provavelmente, se eu for pintar usando a mesma lógica, né? Então, eu vou selecionar essa parte aqui, ó. E aí vocês vão ver que do mesmo jeito que no Vertex Paint, né? Se eu ligar aqui, ó, ele está acompanhando a seleção do modo Edit. Ele segue a seleção do modo Edit. Então, isso facilita um bocado a vida da gente, né? Deixa eu fazer um bem lero-lero aqui da gente, porque é tempo de aula, tá? Entendam. A gente faz um negócio, aqueles professores fazem um negócio tosco e aí fala assim, agora façam, e aí vocês fazem bonito. Né? E aí, se o professor ele tem muito orgulho, ele fica chateado porque ele não consegue fazer bonito igual os alunos. Agora, se ele só quer descontar o pagamento igual eu, vai ficar feliz pra caramba. Né? Então, porque assim, dá para eu ficar colocando muito detalhe. Eu posso fazer os pregos, eu posso tipo colocar o adesivo frágil ou de entrega e tal. O que são macetes de pintura de textura que eu acho que vale a pena comentar? E que, de novo, é macete, não é regra, pelo amor de Deus. Se alguém estiver falando que é dos and don'ts, cara, é a polícia da pintura que está chegando na sua casa, não acredita nela. Você pode pintar do jeito que você quiser, tá? É seu negócio. Mas o que a gente fala como dica, né? É legal eu tentar ressaltar alguns volumes. Então, por exemplo, se eu escurecer de leve essa parte aqui, por exemplo, né? Quero escurecer de leve. Se eu escurecer de leve para poder dar a sugestão de volume, ajuda demais a leitura do player. Eu não fico dependendo da sombra.
Os cantos externos, a gente costuma fazer uma coisa que é o contrário. Aí, boa sorte para vocês observando o mundo. É muito comum no mundo, quando você olhar para as quinas das coisas, você vê um brilho especular, um brilho branco nas quinas das coisas. Porque é muito comum que a aresta das coisas não seja dura, áspera. Se ela fosse muito dura e áspera, você ia passar o dedo, você ia cortar o dedo em tudo sem passar a mão. Então toda coisa tem uma leve voltinha. A gente chama essa voltinha de bevel, dá até para modelar isso aí, mas é bobagem você ficar modelando tudo com essa beirada. Sendo que você pode só vir aqui, ó, pegar um tom mais claro e pintar uma linha que vai representar essa... Opa, deixa eu pegar aqui. Que vai representar esse brilho. Então é muito comum a gente ver em asset de jogo essa pintura mais clara nas extremidades do modelo. Isso ajuda a gente a ver a silhueta do objeto, né? E dá essa sensação do arremate. Tá? Então é uma coisa que é interessante vocês pensarem assim, ah não, eu vou pintar nas extremidades do meu modelo, né? Nos lados externos dele, eu vou fazer essa linha mais clara, né? Vou fazer essa linha mais clara, que vai ajudar a pessoa a identificar os contornos, né? Ou seja, ele vai ver o contorno mais fácil da peça, né? Então, opa, eu fiz o contrário aqui. Eu quero selecionar. Né? Então, isso é uma coisa que não custa fazer e dá um barato interessante. Né? Aqui no caso dessa tábua aqui, eu quero as duas coisas, né? Eu quero ressaltar os cantos da tábua, né? Eu quero, acho que aqui, né? Eu quero ressaltar os cantos da tábua, né? Vou fazer bem de qualquer jeito aqui, tá, gente? Observem, é uma pessoa pintando com pressa, tá? Não é uma pessoa pintando direito. Pintar direito é o trabalho de vocês, né? Meu trabalho é só falar, pintem direito. Parabéns, aluno. Afinal de contas, quem vai trabalhar nas empresas, quem vai fazer a carreira é vocês, né? Eu sei mais ou menos, eu sou professor. Aqui, ó, eu vou tentar escurecer um pouquinho essa espaço. Eu tenho que escurecer um pouquinho mais, acho que dá para escurecer mais. Acho que dá para ser mais escurinho, assim, só para tentar, tipo, saltar um pouco a tábua em relação ao resto da... Então, na distância, né, eu vou ver esse contorno e vou ver essa sombra, a coisa vai saltando, então vai ficando mais identificável. Certo? Diga, Rafa. Não, o Marksim, ele só fala onde o Blender tem que abrir um modelo, ele não faz nada para o shading. Ele não afeta nada a superfície, sombra, então, infelizmente, ele não vai ajudar a gente, a menos que você programe um shader que use o Sim, e mesmo assim, o Sim ele não vai no FBX. O Sim ele está preso no Blender. O V vai, mas o Sim fica. Então não resolveria também no motor, né? Então é uma coisa que, infelizmente, a gente não consegue usar desse jeito. Mas a gente consegue... Novo. Com uma pintura assim, a gente já consegue dar ideia e não precisa fazer nada mais que isso. Novo, gente, eu não tenho o tempo de pintura de ficar refinando isso aqui, porque a gente tem outra aula. Né, que eu posso ficar pintando eternamente. Mas acho que o conceito dá para entender, não dá? Tranquilo? Então, gente, isso aqui é opcional para o segundo trabalho, tá? É opcional também para a vida. Tem gente vendo no YouTube, né? É opcional para sua vida. Você pode viver uma vida inteira fazendo jogo sem nunca pintar uma textura. É possível. Né? Não tem nada impossível. Só tem essas camadas interessantes da pintura de textura que acho que vale a pena, mesmo que você nunca vá usar, você dá uma explorada para ter certeza. Não, eu não vou usar porque eu testei, experimentei, fiz o processo e vi que não é o que interessa para mim. Né? Então, é algo para se pensar. Tá? Eu tenho aqui alguns exemplos de modelos com pintura de textura que eu separei. Low Poly Texturing. Só para a gente poder... Eu acho que eu até cheguei a mostrar isso em algum momento. Mas só para a gente ver, tipo assim, gente que está pintando direito, que não sou eu, né? Gente que está pintando direito, tipo assim, o tanto de informação que a gente consegue adicionar e que foi dita hoje. Por exemplo,
Agora que a gente viu a ferramenta funcionando, a gente sabe que esse tapetinho aqui, ó, é esse plano, mas com pintura de alfa, usando a de alfa. Beleza? É só um plano mesmo. É literalmente um plano. Não, é literalmente um plano. É literalmente um plano. Também tem várias coisas legais aqui que a gente vê nos, né, na pintura. Opa, eu estou indo do Blender para outro software, estou esquecendo dos atalhos. Então aqui, ó, esse relevo aqui, ó, não é modelado, ele é pintado, né? Então parece ter uma curvinha aqui do detalhe da coisa. Isso é pintura. Deixa eu abrir aqui outros exemplos, né? Então eu consigo abrir isso com o meu Image Viewer, né? Aqui o que eu falei de sombreamento, tá vendo? O sombreamento e o bevel pintado, né? Então a gente vê essas coisas aqui, tá? Aqui, ó, mesma coisa, mesma comparação. Isso aqui é a pintura, né? Isso aqui é o modelo. Então, isso com transparência. Aqui, ó, de novo, a pintura clareando a beirada, tá vendo? Né? Os detalhes de madeira, modelo super simples, né? Inclusive o estofamento aqui, ó, não é nada macio quando a gente vê um modelo. Aqui tem uns exemplos interessantes de detalhamento, né? Então, por exemplo, a modelagem tem um eixo, mas a pintura tem outro, isso é super legal, né? Esses detalhes, tipo a cordinha amarrando a arma, não tem a cordinha modelada. Gente, eu tô ficando velho, vocês não sabem quantas vezes eu vi a galera perdendo tempo modelando a cordinha das armas. E não precisa, né? Não é necessário. E a galera assim, sabe, mas como é que eu vou fazer as faixas e tal? Eu falei, mas você precisa de verdade, né? Fazer as faixas, né? Então, aqui, ó, o matinho, né? Como que é o modelo, né? No jogo é desse tamanhozinho. Aqui um outro exemplo de caixa, né? Então, um exemplo de vidro. Uma coisa interessante aqui, ó, tá vendo? Galera, de novo, eu estou falando do ponto de vista, não sei quem está vendo isso. Eu estou falando do ponto de vista de um professor lembrando dos alunos, tá? Eu não estou falando do ponto de vista de mercado, não. Mas eu dando aula os anos todos, muito aluno cisma de querer fazer o vidro transparente. E fazer o vidro transparente implica em várias coisas na prática. Inclusive o que tem dentro dessa transparência. E você acaba achatando muito o modelo. E às vezes só precisa pintar as cores e já funciona. Às vezes só isso aqui já vai dar certo para o seu trabalho, para o seu jogo. Nem sempre é necessário ter transparência. É uma decisão que você tem que tomar com mais consciência. Não é tipo assim, eu estou vendo a garrafa transparente, então objetivamente já tem que ser transparente. Não, não tem que ser. Né? Esse aqui é um exemplo que eu gosto de personagem. Vocês vão ver personagem no semestre que vem, mas é porque tem um paninho rasgado que eu falei tanto. Ó. E também tem muitas coisas que acontecem nesse modelo que eu acho super legal, que vamos olhar o peito dele. Olha o modelo do peito dele. Olha o tanto de informação que tem no peito dele. E nada disso é modelado, galera. Nada disso é modelado. É só textura. Aí nessas horas que a textura começa a ficar interessante, né? Você fala assim, nossa, pô, verdade. Com textura eu consigo dar um boost enorme no meu modelo. As flechas é ótimo, né, gente? Olha as flechas. E esse cara fez até bastante, porque ele modelou realmente os espinhos, né? Muito legal, os espinhos são realmente físicos, né? Mas tem muito detalhe, mas muito detalhe mesmo. Que a gente for olhar, tipo as bolsas aqui, ó, a bolsa parece que tem a beiradinha, a fivela, né? E é só um cubo. O cinto, para mim, é a parte mais legal. Porque o cinto é super volumétrico aqui, né? Não tem cinto. E isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Todas essas fivelas, né? Esse cara, não, eu não confio muito nele, não. Quanto cinto esse cara precisa para vestir a roupa, né? Eu não confio muito nele, não. Ele está vendendo cinto? Quanto cinto esse cara carrega? Parece aqueles caras que a gente encontra no sinal vendendo cinto. Mas é bem interessante, ó. A gente já vê aqui na bota dele, ó. Bem legal, né? Bem legal pensar nisso. Então, quando você pensar assim, o que é possível, né, por exemplo, fazer de detalhamento com textura, às vezes vai falar, do meu jogo, quais modelos que precisariam desse detalhamento a mais? Quais que
fariam sentido ter esse detalhamento a mais. De novo, não é obrigatório, é um exercício, tá? A gente vai para a sala de aula para vocês praticarem, né? Para quem estiver vendo isso gravado também quiser praticar, boa sorte. Tomara que dê certo. Eu fico orando para essa aula ajudar alguém, vocês não fazem ideia o tanto que eu fico orando para as minhas aulas ajudar alguém na vida. É só para isso que eu gravo mesmo. Mas é muito interessante o tanto de informação que parece que assim, esses tijolos todos, né, que tem aqui, eles de fato não existem no modelo, né? Esse vão, esse fundo aqui não está lá no modelo, né? Esses bordados, né? Isso não está lá e isso é muito legal. Então, novo, não é obrigatório, mas eu recomendo que todo mundo pratique, pelo menos tente fazer um modelo para ver como é que é. É bem provável, se você for trabalhar com essa área da indústria, é bem provável que você tenha que abrir o V, se você é modelador, é bem provável que você tenha uma chance muito grande. Se você é o responsável por finalizar a asset, tem uma chance bem grande de você cair numa situação onde você tem que pintar a textura. Né? Então é um conhecimento que é bom a gente reter. Se você vai ser um indie doidão que só faz jogo com cor chapada, talvez você nunca tenha que pintar mesmo. Né? E eu voto muito que você seja essa pessoa, né? Parece muito bom. Mas é bom ter liberdade de escolha. É bom você saber que você escolheu cor chapada ou você escolheu Vertex Paint porque era uma opção e não porque era uma falta de opção. Isso é bem interessante. Se for falta de opção também não está errado não, tá, gente? Mas eu só acho mais interessante a pessoa falar assim, não, eu tomei uma decisão consciente do que, né, deixa a vida me levar. Mas enfim, né, vai dar certo de todo jeito, então não é problema. Espero de novo que essa aula ajude quem estiver assistindo. Eu vou encerrar ela por aqui.